Então, na parte físico-química, a gente retorna à questão da discussão sobre a questão da classificação dos diferentes níveis de tratamento de esgotos. A gente viu que o tratamento preliminar é aquele tratamento que eu removo sólidos grosseiros, areia, eventualmente óleos e gorduras, etc. E o tratamento primário é aquele que, além dessas coisas que a gente mostrou para o tratamento preliminar, o objetivo principal é a remoção de sólidos em suspensão. Essa remoção tanto pode acontecer pela utilização de uma decantação, como pode acontecer, por exemplo, pela utilização de uma filtração. Nós também podemos, quando o princípio de separação desses sólidos não é pela força da gravidade, é pela utilização, por exemplo, de microbolhas, que a gente mostrou na aula passada, para facilitar essa ascensão, vamos imaginar do óleo, da gordura, dos sólidos em suspensão, a gente está utilizando aí uma técnica de flotação, tá? Então, todo e qualquer tratamento que eu utilizar para remover a maior parte desses sólidos que se encontram em suspensão, isso é uma classificação que nós chamamos de tratamento primário. Quando eu acelero essa separação, essa remoção dos sólidos em suspensão pela utilização, vamos imaginar, de um produto químico, é o que eu estou trabalhando, por exemplo, com o tratamento, né, primário avançado. Então, o que acontece é que eu vou acelerar essa remoção, por exemplo, utilizando um composto químico, um coagulante, um floculante, ou os dois, por exemplo, e vou remover mais rapidamente, obviamente, esses sólidos em suspensão, por essa adição desse produto químico, e muitas vezes essa separação acontece com um decantador, com um flotador, seguidos ou não, né, de uma etapa de filtração. Ou muitas vezes eu faço logo a coagulação, floculação, seguido da minha filtração. Portanto, nesses casos aí, eu estou trabalhando dentro do que nós chamamos de processos, né, primário avançados, ou seja, toda e qualquer forma que eu acelere essa remoção ali dos sólidos em suspensão. E essa aceleração, ela é decorrente da adição de um determinado produto químico. Beleza. Nesse tratamento primário mais convencional, aplicado aí às águas residuárias, eu posso utilizar, por exemplo, os decantadores primários, como eu utilizo em um sistema de lodo ativado, que a gente sabe o que é. Então, no sistema de lodo ativado convencional, após o tratamento preliminar, a primeira unidade que eu tenho é um decantador primário para remover, para realizar esse tratamento primário, remover já uma parte desses sólidos em suspensão, os quais demandariam oxigenação, demandariam aeração, e tornaria o processo de tratamento mais caro. Então, eu já removo fisicamente ali no decantador primário, e já gero ali o meu lodo primário, qual tem todo um conjunto de etapas para esse tratamento desse lodo, né? Eu tenho a possibilidade também de utilização de um flotador. Por exemplo, quando eu utilizo um flotador, quer, né, um flotador mais convencional, quer por ar dissolvido, quer flotação a vácuo, enfim, qualquer coisa, mas que essa separação aconteça sem a necessidade de um produto químico. Então, eu posso ter uma flotação que ela é classificada como um tratamento primário, por exemplo, quando ela é utilizada, ela é empregada sem a utilização de um produto químico, ou a mesma flotação pode ser classificada como um nível, como uma técnica em nível primário avançado, quando se utilizam
produtos químicos, e devo dizer, a maior parte dos sistemas de flotação demandam a adição de produto químico, tá? Mas também podemos ter, depender aí do tipo de material da água residuária, eventualmente, por exemplo, uma indústria de pescado, em uma indústria de fabricação de margarina, por exemplo, ou seja, quando você tem, muitas vezes, uma água residuária que a gente, né, que tem essa gordura mais livre, menos dissolvida, né, menos na forma de emulsão, óleo menos na forma de emulsão, muitas vezes a gente pode aplicar um flotador, ou muitas vezes quando tem muito sólido em suspensão, posso aplicar diretamente ali um flotador, sem a adição de um produto químico, e isso seria um tratamento primário, tá? No tratamento primário avançado, eu posso ter o que nós chamamos de decantação quimicamente assistida e o que nós chamamos de flotação quimicamente assistida, que vai diferenciar, além, obviamente, da unidade, no caso da flotação, isso acontece, essa remoção acontece num flotador, como a gente vai ver, além, ao passo que essa remoção, no caso da decantação quimicamente assistida, acontece em um decantador, nós temos algumas etapas que são comuns a ambos os processos, que são as etapas de quê? De desestabilização dos colóides, de agregação de partículas, isso acontece nas etapas de coagulação e floculação. Portanto, eu posso ter uma coagulação, floculação, seguido de decantação, posso ter coagulação, floculação, seguido de decantação, filtração, posso ter coagulação, floculação, flotação, posso ter coagulação, floculação, flotação e filtração terciária. Então, tudo isso vai depender das características da minha água residuária e, obviamente, também vai depender da experiência do projetista ou da empresa contratada ali com determinada tecnologia, certo? Então, inicialmente, a gente vai discutir sobre a etapa da decantação quimicamente assistida. Tá? Então, o que é que acontece? A gente já rapidamente discutiu que essas minhas partículas que estão presentes ali na água residuária, esses sólidos ali, no caso, por exemplo, de esgoto sanitário, eles representam 0,1% ali do meu esgoto, a maior parte é água, 99,9%, como a gente viu. Para alguns esgotos industriais, essa proporção pode ser ligeiramente diferente, mas esses sólidos, eles são classificados em relação também ao tamanho, em que os menores sólidos são o que nós chamamos de sólidos dissolvidos, os maiores sólidos são os que nós chamamos de sólidos em suspensão, e nós temos uma zona intermediária entre esses dois extremos, digamos assim, nessa escala de tamanho de partícula, que são os colóides. Esses colóides, eles têm devido ao tamanho dessas partículas, eles têm uma velocidade de sedimentação muito baixa, bem menor do que, por exemplo, uma parcela desses sólidos em suspensão, que são sólidos sedimentáveis, que facilmente, muitas vezes, se dirigem para o fundo ali de um determinado tanque. Por exemplo, um decantador primário. Além desse baixo tamanho, dessa baixa velocidade de sedimentação, esses colóides, né, eles têm as minhas partículas, né, de uma forma geral, os meus sólidos presentes, quer em suspensão, quer na forma coloidal, eles têm uma carga negativa. Então, o que acontece é que, no tocante aos colóides, existe uma dupla dificuldade. A primeira, de uma baixa velocidade de sedimentação, e a segunda, de uma carga negativa que faz com que um colóide, uma partícula, tenha uma repulsão da outra e, consequentemente, dificulte a sua agregação em algo maior, em algo mais denso, com maior velocidade de sedimentação e que seja mais facilmente separado ali pela via ou da decantação ou pela via da flotação.
Então, no caso de um processo físico-químico, eu tenho 3 etapas bem distintas. Um processo inicial, que nós chamamos de coagulação, que é o processo em que o objetivo é causar a desestabilização dessa partícula, fazendo com que essa repulsão existente entre elas diminua, tá? E isso acontece na etapa da coagulação. Essa etapa da coagulação é seguida, né, de uma etapa que nós chamamos de floculação, em que esse coágulo vai originar o que nós chamamos de floco, que é o resultado de um processo de agregação de partículas, e nós temos uma terceira fase, uma terceira etapa, que é esse processo de separação desse floco formado, quer pela via da força da gravidade em um decantador, quer pela via do choque ali com uma bolha de ar, no caso de uma flotação, né, por exemplo. Então, ou muitas vezes pela separação física, quando eu utilizo um filtro. Ou seja, aquele floco que tem um tamanho maior do que o poro do filtro vai ficar retido, e aí, obviamente, aquele que tiver o tamanho menor vai passar. Beleza, então, o que a gente está falando aqui, gente, são partículas de tamanho variado, que vai permitir a classificação em sólidos em suspensão, quando o tamanho dos sólidos é superior a 1 micrômetro, ou 1 micra, sólidos dissolvidos, cujo tamanho da partícula é inferior a 10 a menos 3 micra, e nós temos aqui, né, as partículas coloidais que estão nessa faixa entre esses dois lados, em suspensão e dissolvido. E aí, aqui eu já vou trazer também outras informações em relação ao comportamento dessas partículas em relação a alguns parâmetros-chave, né? Ou seja, os sólidos que nós chamamos em suspensão são aqueles que vão conferir turbidez para a amostra, são aqueles que vão conferir, que nós chamamos da cor aparente, e são aqueles que vão conferir uma concentração de sólidos em suspensão totais ali na minha amostra de água ou de esgoto, por exemplo. Por outro lado, os sólidos dissolvidos são aqueles que vão conferir cor ali a minha amostra. A cor é advinda grandemente de material dissolvido, por exemplo, ácidos orgânicos, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, por exemplo, alguns corantes, alguns pigmentos que são usados em processos industriais vão conferir cor. São sólidos que estão grandemente na forma dissolvida. E aí, essa cor que nós chamamos real é aquela amostra, como a gente viu, em que eu separo os sólidos em suspensão a partir ou da utilização de um filtro ou a partir da utilização de uma etapa de centrifugação. Beleza. E aqui apenas para mostrar para vocês o tamanho de algumas partículas, a área superficial dessas partículas e a velocidade, né, o tempo de sedimentação. Consequentemente, se eu dividir esse espaço pelo tempo, eu vou ter uma determinada velocidade, não é verdade? Então, para o silt, olha, ele tem uma dimensão de 0,01 milímetros, né, podendo chegar muitas vezes até 10 milímetros, tá? E aí, essa partícula tem, né, um tempo de sedimentação para se percorrer 1 metro aqui de 108 minutos. Se a gente pegar uma bactéria, esse tempo de sedimentação para percorrer 1 metro é de 180 horas. Se a gente pegar um material coloidal, a gente tem, dependendo aqui do tamanho desse coloide, né, a gente tem um tempo de 755 dias. Olha, para sedimentar um espaço de 1 metro. Então, observem a velocidade de sedimentação, quanto ela é baixa.
e que, portanto, a gente precisa intervir no processo de maneira a tornar essas partículas maiores, mais densas e com a velocidade de sedimentação maior. Então, uma estação de tratamento, ela pode ser como essa que eu mostro aqui para vocês, olha. O esgoto, a água residuária chegando, um processo de correção de pH, uma adição de um composto químico que nós chamamos de coagulante, seguido da etapa da coagulação, desestabilização dessas partículas, seguido da etapa de agregação de partículas, que é a etapa de floculação, que muitas vezes a adição de um agente floculante, que nós também chamamos de polímero, seguido de uma etapa de sedimentação, né? Separando aí esse lodo, esse material que tem uma densidade maior do que a do líquido, que vai para o fundo desse tanque, e o sobrenadante, o efluente clarificado, muitas vezes ainda passa por uma etapa de filtração, e nessa etapa de filtração, muitas vezes a utilização ainda adicional de polímero e algum agente oxidante, seguido de uma desinfecção e, por exemplo, aqui o esgoto tratado. Isso tudo aqui vai variar conforme o tipo de água residuária. Muitas vezes, para algumas águas residuárias industriais, muitas vezes isso aqui não há necessidade. Sedimentação, filtração, e depois se tem a utilização, por exemplo, de um agente desinfetante, ou muitas vezes se tem um pós-tratamento, por exemplo, com carvão ativado, para remover coadicional, por exemplo, tá? E assim sucessivamente. Então, essa primeira etapa, né, essa etapa da coagulação, como eu falei, é uma etapa que visa essa desestabilização dessas cargas, né, elétricas negativas ali dos colóides, vamos pensar assim, ou das partículas que estão em suspensão junto com o material coloidal de uma forma geral, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, é que existem várias formas da gente causar essa desestabilização de partículas. Passagem, muitas vezes, de uma corrente elétrica, a própria adição de um determinado produto químico, que vai neutralizar essas cargas, muitas vezes pela imposição de uma elevada mistura, que a gente vai ver que essa mistura ela é expressa em termos de gradiente de velocidade, que é o parâmetro de projeto, que nós trabalhamos no dimensionamento das câmaras de mistura rápida, por exemplo, né? E aí também calor, enfim, várias possibilidades para a gente causar essa desestabilização. Em outras palavras, né, esse maior ou menor grau de estabilidade de uma determinada partícula, e essa estabilidade tanto pode ser negativa quanto positiva. No caso dos colóides, é uma estabilidade negativa, né? Essa estabilidade, quanto mais distante do zero, do valor zero, maior é a estabilidade. Então, como a gente vai ver, essa distância, né, assim, essa estabilidade, ela é avaliada a partir de um parâmetro que nós chamamos de potencial zeta. Ou seja, quanto mais negativo for o potencial zeta no tocante aos colóides, mais estável, mais difícil vai ser aquela partícula de se agregar, por exemplo, de ser neutralizada. Mais coagulante, por exemplo, eu vou ter que precisar, maior vai ser a mistura que eu vou precisar para exatamente causar essa desestabilização. Então, essa aglomeração, ela vai acontecer quando o potencial zeta ele estiver ali próximo a zero. Ele for um valor, né, que permita essa agregação. Então, quando esse potencial zeta atinge o valor de zero, a gente chama, né, essa condição de que o meu sistema atingiu o potencial isoelétrico. Mas a gente tem que ter cuidado em relação
a essa intervenção no processo, por quê? Porque se eu adiciono muito produto químico, por exemplo, pode haver um processo de reversão de carga, ou seja, os coloides que eram carregados negativamente passarem a ficar, né, carregados positivamente, tendo uma repulsão, né, se repelindo da mesma forma que eles se repeliam quando tinham uma carga negativa. Então, o que acontece, no final das contas, é que quando eu jogo um determinado coagulante, a gente vai ver que esse coagulante, ele tem, normalmente eles são sais à base ou de alumínio ou de ferro, são cátions trivalentes, normalmente, tá? E esses sais, o que a gente vai fazer? A gente vai hidrolisar esses sais ali em um tanque, vai liberar esses cátions trivalentes. Para quê? Para que esses cátions, né, eles neutralizem as cargas negativas ali, ó, existentes entre as partículas coloidais, etc. E quando essa carga está próxima de zero, essas partículas comecem a se agregar mais facilmente, e essa agregação vai acontecer em uma outra condição, que é exatamente na etapa de floculação, em que nessa outra etapa, a condição já vai ser de um baixo grau de mistura, baixo gradiente de velocidade, um maior tempo de detenção hidráulica. Já visto que esse processo de agregação de partícula é mais lento do que o processo de hidrolização desses meus cátions aí, liberação dos cátions trivalentes para o processo de neutralização de cargas. E aqui o que a gente observa é exatamente isso aqui, o valor do potencial zeta e a estabilidade aqui do coloide, por exemplo. Ou seja, se a gente tem valores próximos a zero aqui, ó, a gente vai ter uma rápida coagulação ou floculação. Por outro lado, se eu tenho valores muito distantes de zero, eu vou ter uma instabilidade muito grande aqui da minha partícula, consequentemente, eu vou ter muita dificuldade de agregação de partículas. E aqui que vocês estão vendo é exatamente o efeito de um aumento da concentração de um determinado produto químico, nesse caso aqui, a sulfato de alumínio, por exemplo, no potencial zeta e aqui na remoção de turbidez. Ó. Então, vamos entender aqui esse gráfico. Eu aumentei a concentração do meu coagulante, que aconteceu com o potencial zeta, que está ele aqui, ó. Ele saiu de menos 20 e foi, ó, tendendo a zero. Na medida em que esse valor se aproxima de zero, o que é que acontece com a turbidez da amostra? Ó? Ela diminui. Ó. Por que ela diminui a turbidez da amostra? Porque você vai coagular e flocular melhor, consequentemente removendo turbidez da amostra de água. Ou seja, os testes de jarro que a gente vai ver, de coagulação, floculação, que a gente vai mostrar já para vocês em vídeos, etc., fazem uso desses aspectos de se variar determinadas concentrações de coagulante, floculante, muitas vezes pH, etc., e se avaliar o impacto disso na cor e na turbidez ali da amostra. Ou seja, aquelas condições que liderarem a uma menor cor, uma menor turbidez das amostras, é o que se entende, né, como uma situação mais ótima, que resultará, por exemplo, na menor DQO afluente do processo, menor quantidade de solos em suspensão, etc, etc, etc. Então, essas são as condições que a gente já comentou, que causam, né, que podem causar a desestabilização desses coloides. O processo físico-químico, como um todo, ele apresenta uma boa vantagem no sentido de ser um processo eficiente, especialmente para aquelas águas residuárias que têm um caráter biodegradável menor, né, que são mais recalcitrantes. Se tem
uma grande aplicação de processos físico-químicos de oxidação avançada, obviamente. Se são pouco biodegradáveis, um processo biológico não vai ajudar muito no tratamento desse esgoto, mas, por outro lado, eles são processos mais caros do que os processos biológicos, que a gente falou que é o tipo de tratamento de esgoto mais barato que se tem. Então, um processo físico-químico, ele é mais caro por quê? Porque eu preciso, grandemente, os custos são para correção de pH, com os agentes químicos, os coagulantes, os floculantes, etc., etc. E, além disso, pessoal, eu ainda gero um lodo que eu preciso dar um destino final para esse lodo, né? Eu formo muito lodo ali, um lodo químico que precisa ser encaminhado para um destino final adequado. Normalmente, esse lodo de estação físico-química é um lodo classificado como, né, um material sólido classificado como perigoso. Então, tem que ter um destino final adequado. Consequentemente, né, eu muitas vezes devo evitar processos físico-químicos por essas desvantagens, mas muitas vezes eles estão ali, especialmente para as águas residuárias, industriais ali, estão frequentemente presentes. Ou como etapa principal de tratamento, ou como uma etapa de pré- ou pós-tratamento biológico. Como vantagem, como eu falei, praticidade e boa qualidade dos efluentes obtidos. Então, existem vários agentes químicos que eu posso utilizar para essa finalidade de liberação de cátions, por exemplo, os quais serão utilizados nesse processo de neutralização de cargas. Então, o que acontece, por exemplo, quando eu utilizo sulfato de alumínio, como vocês estão vendo aqui em cima, é que vai haver a hidrólise desse sulfato de alumínio e vai liberar esse Al3+ aqui, né, que, obviamente, vai ajudar ali na neutralização dos meus colóides que tem carga negativa, como eu mostrei para vocês. Contudo, vai liberar sulfato aqui, olha, para o esgoto. Se eu tenho sulfato ferroso, por exemplo, vai haver a hidrólise aqui do meu sulfato ferroso e vai liberar Fe3+, que da mesma forma que o alumínio, vai ajudar no processo de neutralização de carga. Se eu estou usando cloreto férrico, da mesma forma, tá? Então, o que é que vai, no final das contas, diferenciar a utilização de um agente químico em relação a outro? Tipo de água residuária, as características principais, por exemplo, que você tem a jusante ali do tratamento, né, o pH ali necessário para se atingir uma boa eficiência de remoção, os custos, de uma forma geral, facilidade de aquisição de determinados produtos químicos, tá? Então, é isso que faz com que eu opte por um produto químico em relação a outro. Mas os principais são esses aqui: sulfato de alumínio, hidroxicloreto de alumínio, sulfato ferroso, cloreto férrico. E quando eu uso um produto químico como esse, além da neutralização de carga, muitas vezes eu ainda precipito determinados ânions, né, como os fosfatos. E aí, muitas vezes, eu ainda removo o fósforo presente ali na minha água residuária pela precipitação desse fosfato. Então, o que acontece é isso, olha, o alumínio, ele vai ser hidrolisado e esses cátions aqui vão ser utilizados, né, nesse processo de neutralização de cargas. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês, olha, uma vista de um esgoto colorido, do lado esquerdo, o anterior a um processo de coagulação, floculação, decantação, e quando eu tenho aqui um processo de separação, aqui bifásica, como vocês estão vendo, ou seja, os flocos, eles vão ficar lá embaixo, e o material que nós chamamos sobrenadante é tudo que fica acima do lodo, tá, gente? Então, sobrenadante aqui na parte superior. Então, se a gente pensar numa estação, essa primeira etapa da coagulação vai ser numa câmara que nós chamamos câmara de mistura rápida, que vai acontecer essa hidrólise desse meu sulfato de alumínio, por exemplo, meu cloreto férrico, etc. O floco, esse processo de aglutinação, vai acontecer
numa câmara que nós chamamos câmara de mistura lenta. Aí já é baixo gradiente de velocidade, maior tempo de detenção hidráulica para fornecer essa aglutinação. Depois que o meu floco é formado, né, que eu tenho um tamanho maior, maior velocidade de sedimentação, eu encaminho essa mistura para um decantador, por exemplo. E aí, no decantador, vai haver essa sedimentação. Isso aqui fica no fundo, eu vou descartar de tempo em tempo, como lodo. Isso aqui vai, por exemplo, para um processo, vamos supor, de filtração, né, ou de outro pós-tratamento, do tipo avançado, né, de oxidação avançada, ou a utilização de carvão ativado, enfim, vai depender do tipo de água residuária. Então, a coagulação, né, a gente já falou dessas várias características, e os principais coagulantes são esses aqui que eu mostrei, né? Muitos deles já falei, e em relação à forma, né, como esses coagulantes eles podem ser adquiridos, eles tanto podem ser adquiridos na forma sólida, ou seja, eu compro um pó, vamos supor, de sulfato de alumínio, e aí eu pego esse pó e diluo em água, em tanques de preparo, de solução, na minha estação de tratamento, e aí a partir de bombas dosadoras doso ali, ou eu já adquiro esses coagulantes na forma líquida, tá? Muitas vezes na forma de emulsão. E aí eu já jogo esse material diretamente ali a partir desses recipientes, ou muitas vezes eu abasteço um tanque maior com esses recipientes, né? Não preciso trabalhar, muitas vezes, ali em diluições, eu só ajusto, né, a vazão da minha bomba dosadora de maneira a, quando se misturar com a minha água residuária, dar a concentração ali que eu precise, que foi determinada a partir dos ensaios de jarro, ou jar test, como a gente vai falar. Isso aqui é uma vista, olha, da colocação desses produtos, desses coagulantes, na forma de pó, como vocês estão vendo. Quando eles são armazenados, é bom que se armazene em cima de estratos, como esse aqui que vocês estão vendo, para evitar exatamente um processo de reação química, com a própria umidade aqui do chão, né, ali do galpão, do almoxarifado de armazenamento desses produtos químicos, tá? A colocação, né, desses produtos, quando eles estão sendo comercializados na forma líquida, abastecendo aqui os tanques, né, a partir dos quais se vai ter a bomba dosadora, né, nesse caso aqui, os tanques, olha, vocês estão vendo, e depois disso a gente vai fazer a mistura, né, do coagulante ali com o meu esgoto. Essa mistura, nessa câmara de mistura rápida, ela pode acontecer pelo uso de um misturador do tipo mecânico ou um misturador do tipo hidráulico. Os gradientes de velocidade que nós trabalhamos nas câmaras de mistura rápida são elevados gradientes de velocidade. Então, os valores eles estão dessa ordem aí de 1.000 a 1.500, segundo a menos 1. Algumas vezes 800, mas 1.000 a 1.500 são valores mais usuais de gradientes de velocidade. Como essa reação de hidrolisação é uma reação rápida, normalmente a gente projeta para baixíssimos tempos de detenção hidráulica, da ordem aí, né, de meio a 1 minuto e meio. Diferente, por exemplo, da floculação, como a gente vai ver, que o tempo de detenção hidráulica é da ordem de 30 minutos, por exemplo, né? A gente já está em várias vezes superior, né, esse tempo de detenção hidráulica. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês, né, um sisteminha de mistura mecânica. Aqui eu tenho um agitador, né, que eu utilizo esse agitador
tanto na minha câmara de mistura rápida, quanto eu utilizo um agitador, às vezes no meu tanque de preparo de solução, para que a minha solução ali de alimentação, né, de dosagem de coagulante, esteja sempre em perfeita mistura. Beleza. Como é que a gente calcula o gradiente de velocidade a partir desta equação? G é o gradiente de velocidade, então é a raiz quadrada da potência dividido por μ, em que μ é a viscosidade dinâmica do fluido, a qual tem também uma influência da temperatura, portanto, a gente vai calcular essa viscosidade dinâmica para a temperatura ali de operação da minha unidade físico-química, multiplicado pelo volume ali da minha câmara de mistura rápida. Que nesse caso aqui, a gente vai utilizar essa equação para a determinação da potência necessária. Então, esse volume, como a gente vai ver, vai ser calculado em função do tempo de detenção hidráulica e da vazão. Então, quando eu vier para utilizar essa equação, eu já vou ter, né, o número, né, o volume da câmara de mistura rápida necessário. Então, a potência vai ser G ao quadrado, né, multiplicado aqui por μ, multiplicado pelo volume, como a gente vai mostrar mais para frente. Beleza. Então, essa mistura, ela também pode ser do tipo mistura hidráulica, quando a gente faz uso, por exemplo, né, de uma calha partial, como certamente vocês já ouviram falar em outras disciplinas, e eu acredito que eu tenha falado também na parte quantitativa. A calha partial, além dela ajudar na medição de vazão, ela ajuda no controle da velocidade quando eu uso, por exemplo, um desarenador do tipo prismático retangular, e muitas vezes, no caso de um processo físico-químico, a jusante, ela ainda pode ser utilizada para a dosagem de produto químico, né, ali dispensando uma etapa, uma câmara de mistura rápida, por exemplo. Contudo, cada vez mais nas estações de tratamento vem se utilizando, né, vem se observando a utilização de câmaras de mistura rápida, certo? Que essa dosagem não proceda na calha partial, por quê? Porque tem menos flexibilidade operacional de ajuste de determinados gradientes de velocidade, muitas vezes necessários para um melhor processo de coagulação. Isso aqui é uma vista, olha, da dosagem aqui da calha partial, que ela acontece exatamente ali no momento da passagem da garganta para o trecho divergente, que é exatamente a zona de maior turbulência, ali no caso de uma calha partial, né? E aí acontece a medição de vazão, a dosagem do coagulante ali, ao passo que, como a gente viu, né, a medição de vazão acontece no trecho convergente da calha partial a 1/3 do início da calha partial e a 2/3 ali da garganta da calha partial. Essa coagulação, essa dosagem ótima de coagulante acontece a partir do uso de ensaios de jarro, ou também conhecidos como jar-teste. Então, para isso, para a gente também quebrar um pouquinho aqui, eu queria falar rapidamente aqui do que é o jar-teste e aí passar um videozinho aqui para vocês, tá bom? Então, basicamente, o que é que ele consiste? Ele consiste de um equipamento como esse aqui e um ou mais jarros, normalmente, né? Ele é vendido em 3 jarros ou 6 jarros como esse aqui, tá? Então, basicamente, o que é que nós temos? Uma polia aqui. Essa polia liga esses vários eixos, e esses eixos ligam palhetas, que vão impor a mesma agitação a todas essas cubetas aqui, ó. No equipamento, a gente ajusta as velocidades de agitação e a gente ajusta também os tempos, né? Muitas vezes, que vai estar na maior agitação, simulando o que acontece numa câmara de mistura rápida,
numa menor agitação, simulando o que acontece numa câmara de mistura lenta, e depois há o desligamento do equipamento, simulando o que acontece numa unidade de sedimentação. E depois de um determinado tempo, é coletado uma alíquota aqui do sobrenadante e é determinado, por exemplo, a cor e a turbidez. E, obviamente, que nesse processo de coagulação, de floculação, a gente adiciona também os produtos químicos nas concentrações testadas. Por exemplo, nesse aqui que a gente está vendo, eu posso ter aqui na minha cubeta 1, não adicionar nada, que seja o meu controle. Aqui eu adiciono 50 mg por litro de sulfato de alumínio. Aqui 100, aqui 150, aqui 200, aqui 250. Em um outro jarro, em outra lada, né? Eu mudo meu produto químico, boto cloreto férrico, por exemplo. Depois eu combino sulfato com um polímero, um floculante. Depois eu posso mudar o pH, e assim sucessivamente até eu obter uma condição ótima em termos de remoção e em termos também de consumo de produto químico. Né? O consumo, quanto menor, obviamente, melhor. Por quê? Porque vai resultar nos menores custos operacionais ali da minha estação de tratamento. Então, esses jarros, eles podem ser daqueles mais prismáticos, né? Como vocês viram, podem ser na forma com os meus copos quadrados, os meus copos mais cilíndricos, como esse aqui que vocês estão vendo, né? E aqui são os unidades de controle, aqui porque eu vou aumentar ou diminuir a minha rotação, a minha agitação. E isso pode ser manual ou pode ser, dependendo aí do modelo do fabricante, pode ser também todo automatizado. Isso aqui que vocês estão vendo são os flocos formados, olha. Então, imagina, no momento da coagulação, está todo mundo ali misturado. No momento em que diminui, ali eu tenho já um processo de floculação, e depois, quando para ali, esses flocos vão lá para o fundo, simulando uma decantação. E aí eu vou tirar uma alíquota aqui do líquido, ó, e vou analisar, por exemplo, cor e turbidez. E no final eu analiso outras coisas, né? Analiso pH também, no início e no final, enfim. Tudo isso vai me ajudar a estabelecer esse consumo ideal, né, de coagulante, de floculante, pH, condições de mistura, etc. Ou seja, o jar test, ele é uma simulação em pequena escala daquilo que ocorrerá na estação físico-química, em uma condição muito mais rápida, que eu vou implantar na minha estação real já a situação ótima. Eu não vou estar fazendo essas tentativas na minha estação, porque isso resultaria em perda de eficiência, muitas vezes, e consumo exagerado ali de produtos químicos, né? Muitas vezes desnecessário, tá bom? Essa etapa da coagulação, como eu falei, a gente realiza em uma unidade que é a câmara de mistura rápida. E a gente precisa de mistura, tanto nessa câmara de mistura rápida, para conferir um determinado gradiente de velocidade, né, ali necessário, gradiente de mistura, gradiente de velocidade necessário, e essa mistura, e esse gradiente, ele é função, como a gente viu, tanto da potência do sistema de mistura, quanto que está sendo colocado, que está sendo imposto em um determinado volume. Eu quero dizer é que se eu coloco um agitador de, sei lá, de 5 HP em um tanque de 1 metro cúbico, é diferente, né? A agitação, enfim, o grau de mistura vai ser diferente do que se eu colocar a mesma potência num tanque com 10 metros cúbicos. Então, por isso aqui no cálculo ali da potência, a gente diz qual é o gradiente que a gente quer, qual as características mais do fluido, daí a viscosidade, e qual o volume ali que está sendo colocado aquela agitação, aquela potência. Então, para isso, a gente pode ter, como eu falei, misturadores mecânicos e misturadores hidráulicos. No caso dos misturadores mecânicos,
Existe no mercado aí um conjunto de modelos, como esses aí que vocês podem ver na apresentação. Eu tenho hastes mais curtas, hastes mais longas, eu tenho agitadores que eu coloco perpendicular ali ao tanque, outros agitadores que eu coloco de maneira transversal ali, inclinado, né, de uma forma mais oblíqua no tanque. Eu tenho diferentes formas de hélices, né, então, assim, diferentes potências, obviamente. Então, todos esses aspectos de potência, de durabilidade, de material, de tamanho de hélice, isso vai variar conforme o tipo de fabricante que a gente tá olhando, está buscando, tá? E eu também posso ter, né, um sistema de mistura que vá ser colocado especialmente ali para as grandes estações de tratamento de água, de efluentes. Inclusive, a gente faz alguns estudos aí do melhor tipo de sistema de agitação em função de uma determinada, muitas vezes, determinado padrão, determinado formato ali do tanque de mistura rápida, por exemplo. Aí, nesses misturadores, eu tenho os misturadores, né, do tipo radiais, né, ou os misturadores do tipo axiais. Então, a mistura do tipo radial, vocês observam aqui, né, que a velocidade ela vai ocorrer de maneira mais radial, daí o nome, né, mais tangencial, e no misturador do tipo axial, esse padrão de mistura vai ocorrer mais no sentido do eixo, né? Ali do misturador. Esses outros aqui com eixo inclinado ou com eixo vertical, né? E basicamente os elementos são os mesmos. O motor redutor, um eixo, um determinado sistema de mistura, né? Se é uma hélice mais curta, se são hastes colocadas, né, assim, de maneira transversal ali ao eixo, enfim, várias possibilidades, né, várias possibilidades aí dependendo do tipo de fabricante. E também, como eu falei, esses mesmos misturadores muitas vezes são colocados nos tanques de alimentação ali, ou nos tanques de solução mais concentrada, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho um tanque como esse aqui, em que ou eu vou preparar a minha solução, quando eu uso, vamos supor, um sulfato de alumínio na forma sólida, eu coloco uma determinada quantidade de sulfato de alumínio, né, misturada em água, e depois eu completo para um determinado volume, para dar uma determinada solução concentrada. Eu tenho um misturador, mas aqui não é para conferir um determinado gradiente de velocidade, aqui é para a minha mistura ficar ali, né, em perfeito grau de homogeneidade, e aqui eu tenho acoplado a esse tanque, eu tenho uma bomba dosadora, que eu vou ajustar a vazão a exatamente as condições, né, de concentração aqui que eu tenho e da vazão lá na minha câmara de mistura rápida e a concentração que eu preciso ir lá. Depois, na próxima aula, eu vou fazer alguns exemplos numéricos aí com vocês, tá bom? Para que isso fique claro. Mas, portanto, eu só quero que vocês entendam disso, né? Que eu tenho misturadores mecânicos. Na maior parte das vezes, esses misturadores mecânicos, eles podem ser na câmara de mistura rápida ou no tanque de solução concentrada. Eu tenho bomba dosadora, como essa que vocês estão vendo aqui, e eu posso comprar esses meus produtos químicos já numa concentração elevada vinda de fábrica, ou muitas vezes eu diluo ou compro na forma de pó e faço as diluições, faço o preparo das soluções aqui na própria estação de tratamento. Isso é uma vista, olha, da minha câmara de mistura rápida, que muitas vezes ela contém, né, um conjunto de misturadores ali, quando ela tem esse formato mais retangular, muitas vezes quando o volume é muito elevado e
e a potência do misturador disponível ali no mercado não é muito elevada, aí eu divido, fraciono esse meu volume em vários volumes menores e ajusto a potência da bomba para que em todos os locais ali a gente tenha o mesmo gradiente de velocidade.